Então, hora a gente dá uma olhadinha nos últimos lançamentos da editora Panini Comics. Vendo Omnibus, que é basicamente um Omnibus de clássicos. Coringa, a Era de Bronze, Omnibus. Trabalho que conta com várias histórias deste grande vilão da cultura pop lá nos anos 70. E aí você vê então, nossa, várias facetas desse personagem. São mais de 800 páginas com material que está sendo republicado, às vezes pela primeira vez, histórias inéditas. Temos muitas coisas interessantes para conversar sobre este quadrinho, ou sobre este calhamaço aqui. Ok, meus amigos e minhas amigas, hora de darmos uma olhadinha no novo Omnibus que saiu pela editora Panini Comics, Coringa, a Era de Bronze. Temos aqui um material que pode parecer inusitado para um Omnibus dedicado ao Coringa, ainda mais da Era de Bronze, mas ainda assim, meus amigos, esse trabalho aqui é recheado de clássicos, e também a gente vê aqui as várias facetas do Coringa, que é desde o seu lado um pouco mais galhofeiro, mais cômico, passando para o seu lado mais mortífero. A Era de Bronze é muito importante para o personagem, na verdade todas as eras são, mas de qualquer maneira é bom pontuar isso aqui. Bom, temos a capinha aqui muito bonita do encadernado, a lombada, que não pode faltar, que o pessoal adora, com esse logo famoso do Coringa, né, com a carinha dele no O aqui, e também temos a contracapa trazendo várias histórias, né, as capas aqui que compõem basicamente encadenado. Inclusive nós temos a publicação de uma história que fazia parte da revista do Coringa, que é um tanto quanto inédita, que é que o Coringa enfrentando a Liga da Justiça, a edição número 10 da revista própria, a primeira revista que o Coringa teve. Hoje o personagem já teve umas 2 revistas solo, mas lá no passado, na Era de Bronze, e acabou ganhando essa revista inédita que trabalhava o personagem de uma maneira diferente. São 800 páginas de tramas do personagem. Aqui nós temos também, né, fora aqui da jaquetinha, temos as informações do Omnibus, trazendo aqui um relevo, né, você vê Coringa, a Era de Bronze, tem também aqui um relevozinho aqui, Coringa, a Era de Bronze, conseguem ver? E também aqui tem o rosto do Coringa. Show de bola. A capa que esse encadenado foi feito pelo José Luiz Garcia Lopes e pela Patrícia Mulvey Hill. E temos aqui então, além do editorial brasileiro, as informações envolvendo cada uma das histórias, quem produziu o roteiro, quem fez o desenho, e pô, você vai passar aqui por várias lendas dos quadrinhos, meus amigos. Realmente uma galera de peso trabalhando com o personagem. Nomes como Dennis O'Neil, Jim Aparo, tem também o Steven Gohart, Marshall Rogers, o próprio José Luiz Garcia Lopes, Doug Monte, Gene Colan, Don Newton, você também tem aqui o Len Wein, Jim Starlin, Brian Bolland, não é com a Piada Mortal, tá? O Brian Bolland tá fazendo outra coisa, inclusive, aqui. Então, é uma galera de peso. Aí tem a introdução aqui pelo próprio Dennis O'Neil, essa introdução foi feita, esse prefácio, antes dele falecer, inclusive de abril de 2019, ele fala sobre a trajetória do personagem, do Coringa, e sobre o quão marcante era o vilão. E aí é interessante aqui porque você tem várias perspectivas do personagem. A gente abre com uma história da Liga da Justiça, com algo que parece o Snapper Cara aqui, armando das suas contra a Liga, mas o Snapper Cara é um personagem que está sempre ao lado da Liga. Então você vai vendo todo o desenvolvimento aqui da Liga, descobrindo o que está acontecendo, porque o Snapper está desse jeito. No final das contas a gente descobre que é o Coringa, né? Pra depois você entrar num clássico muito, mas muito importante do personagem. Olha quem está de volta, o Coringa está de volta, a cidade. Essa capa é famosíssima do Neil Adams e você vê então a história As 5 Vinganças do Coringa. Às vezes ela é traduzida como A Vingança Quíntupla do Coringa. O personagem basicamente está caçando seus antigos capangas e o Batman tem que tentar salvar eles. E aqui nós temos, inclusive no final, aquele momento onde o Homem-Morcego enfrenta um tubarão, porque o Coringa está armando contra ele. É uma história muito bacana para você ver um lado diferente do personagem, uma faceta um pouco realmente mais maligna do Coringa. O Batman tinha sido reformulado pelo Dennis O'Neil e pelo Neil Adams, e o Coringa precisava fazer isso. Quando o Homem-Morcego é reformulado, o Coringa vai junto, e essa história prova isso. Essa trama toda foi adaptada também para o Batman Animated Series, no episódio Peixes e Sonhos, que trazia a trama também do Steven Gohart e Marshall Rogers. Essa pose do Batman aqui é famosíssima na arte do Neil Adams. Então, você já tem um clássico que é importante do Coringa. Aí nós passamos para tramas de Brave and the Bold, as histórias escritas pelo Bob Haney com o desenho de Jim Aparo. Eu sempre destaco que eu não sou muito fã do trabalho do Bob Haney, por mais que eu acredito que ele nos anos 70 ele estava um pouco melhor se comparado aos anos 50. O texto dele não parecia tão fraco assim, ele era um pouco mais conciso e trazia um pouco mais de seriedade, não era uma coisa um pouco jogada.
pelo menos na minha percepção, porque nas histórias que a gente pega, por exemplo, lá de Lendas do Cavaleiro das Trevas, do Jim Aparo, no começo o que brilhava mais era o desenho de Aparo, não tanto as histórias do Bob Hayne, mas aí as coisas vão melhorando, e ao mesmo tempo a gente vai tendo tramas da revista do Batman, obviamente, né, como por exemplo aqui a Batman 260, aqui nós temos inclusive as primeiras aparições do Asilo Arkham, que era o Hospital Arkham, né? Na verdade a primeira aparição do Asilo Arkham foi em Batman 258, aqui então são duas histórias posteriores à primeira aparição, e eu acho interessante aqui dessas tramas desse ônibus, é que vira e mexe o Batman acaba confrontando, ou melhor, o Coringa acaba peitando, tendo problemas com Duas Caras. Aqui no começo você já vê o personagem tendo participação na história do Coringa, mas essa trama toda mostra o Batman sendo envenenado pelo Coringa, e o personagem tem 72 horas antes de falecer, e como consequência ele sempre tem a vontade de dar risadas. Ele tá inclusive num funeral aqui, prestes a dar uma risadinha. Trama essa escrita pelo Dennis O'Neil. O Dennis O'Neil ele conseguia fazer algo que só o Dennis O'Neil consegue fazer, né? Que ele conseguia incorporar o lado mais galhofa do personagem, fazer uma transição da Era de Prata para a Era de Bronze, mas ao mesmo tempo deixar o personagem um pouco maléfico. Eu percebi dando uma olhadinha nessas histórias. Aqui nós vamos para uma trama que eu achei até um tanto quanto pesada, que essa aqui é do Bob Hayne, provando que o Bob Hayne ele faz histórias interessantes também mesmo na Brave and the Bold. Mas aqui nós temos o Batman enfrentando o Pantera. E o pesado da trama é que você tem em determinado momento aqui um cachorro que ele faz parte de alguns experimentos importantes para salvar vidas. E esse cachorrinho aqui, ele foge, e o Batman e, enfim, as autoridades têm que achar ele. Só que o Coringa consegue raptar o cachorro, e daí eles começam a ameaçar o cachorro para que o Batman entre em combate com o Pantera. É bizarro, mas ao mesmo tempo, olha só o coitado do cachorro aqui, com a arma apontada. E o Batman tendo que sair na porrada com o Pantera. Lembrando que o Pantera foi um dos mestres do Homem-Morcego. Ó, o cachorrinho aqui sendo jogado no rio. Meu Deus do céu, o Coringa é um inescrupuloso. Mas no final das contas eles conseguem salvar o cachorro, dá tudo certo. E aí a gente vai passar para um momento muito importante do Coringa, que é a sua revista mensal, né? A revista própria do personagem, a primeira revista. E aqui você já vê ele então enfrentando o Duas Caras. Ele é o grande protagonista dessa trama toda, e você vai vendo aqui o Dennis O'Neil, que geralmente a maioria das edições foram escritas pelo grande roteirista e editor do Batman. E ele tem essa faceta diferente comparado, por exemplo, a Vingança Quíntupla do Coringa, de mostrar o lado mais galhofeiro do personagem. Aqui o Coringa ele não se porta muito como um vilão, mas ele passando por problemas com vilões conhecidos do Batman, né? Então ele enfrenta Duas Caras no primeiro momento. Aqui ele tá um pouco mais vilão, quando ele tenta roubar algumas coisas, e ele tem a parceria aqui do Willy Chorão, é o nome do personagem. Inclusive a maioria das histórias aqui são desenhadas pelo Irv Novick. Elas foram publicadas mais recentemente no Brasil, mais recentemente entre aspas, assim, né? Na década passada até, pela Panini, na coleção Lendas do Universo DC. E aí você tinha a publicação das edições 1 a 9. A edição 10, que eu acabei citando aqui na contracapa que a gente viu, ela é inédita, ela não tinha então nesse encadernado. Aqui temos o Coringa enfrentando ou se degladiando com o Rastejante. Em algum momento eles fazem uma parceria, mas depois eles acabam se colocando contrários um ao outro, sendo muito bem contada aqui pela narrativa através do traço do José Luiz Garcia Lopes. Cara, uma das coisas que eu tenho que destacar fortemente envolvendo esse encadenado é que a arte aqui tem muitas, mas muitas lendas, né? De novo aqui, o José Luiz Garcia Lopes tem uma trama do Elliot S. McGuinn também, com o Coringa enfrentando o Arqueiro Verde, ao mesmo tempo a Dinah Lance, e acaba sendo um ônibus que é muito proveitoso com todo desenho, meus amigos. Realmente é uma coisa que não tenho como criticar em momento nenhum aqui a arte que a gente vê desse trabalho. Você até pode não curtir um detalhe ou outro envolvendo as histórias, porque ela realmente vai balancear entre as várias facetas do vilão. Mas eu ainda acho que as histórias um pouco mais galhofas do Coringa são interessantes também, são divertidas, até porque você tem pessoas competentes, tal qual o Dennis O'Neil, que sabem trabalhar muito esse lado. Eu acho muito interessante essa história aqui do Coringa se aliando a gangue Royal Flash. Você tem um momento aqui que dá a entender que você poderia ter uma origem pro Coringa. Quando ele era criança, ele acaba atrapalhando o tataravô dele e ele leva uma tinta na cara e a cara dele fica branca. Dizem que o nome dele aqui era Arthur Wilde, mas tudo isso é uma brincadeira, o Coringa não tem origem, né? Eles não estabelecem isso nessa história. Posteriormente nós temos essa trama aqui com o Coringa encontrando o Sherlock Holmes, que na verdade não é o Sherlock Holmes, mas sim um ator que acaba enfrentando o Coringa e tem um momento desmemoriado que ele acha que é o Sherlock Holmes. Basicamente um embate do palhaço do crime contra o maior detetive da literatura. Novamente contada pelo
Dennis O'Neil, né? O cara competente, o cara que vai ficar aqui aparecendo várias e várias vezes durante todo esse ônibus. O Coringa encontrando o Luthor, quando eles trocam meio que suas características, suas personalidades, o Coringa vira um gênio do mal, e ao mesmo tempo o Lex vira o palhaço do crime, né, sendo um cara risonho e tudo mais. Basicamente essas histórias aqui da revista do Coringa seriam a Brave and the Bold do palhaço do crime, onde ele não só encontra os vilões do Batman, essa história do espantalho, que ele enfrentando o espantalho, é bem interessante. Eu até vi que a colorização é um pouco diferente, é uma colorização que é menos saturada, eu diria, mais sombria, que é uma história que até demanda um pouco do sombrio, tendo em vista esse confronto do Coringa contra o espantalho. Uma história que eu gostei bastante dessa aqui. Coringa se relacionando com a Mulher Gato, se relacionando entre aspas aqui, né? Cruzando o caminho da Mulher Gato também. Mas conforme eu tava dizendo, então, você tem o personagem enfrentando os vilões conhecidos do Batman, mas ao mesmo tempo ele dando de cara com os heróis da DC como um todo. Tanto é que quando você chega aqui, essa é a 9ª edição, se eu não estou enganado, aí nós chegamos à 10ª edição, que é basicamente o Coringa versus a Liga da Justiça. E a trama aqui, ela é um pouco imaginária, obviamente, mas ela mostra que o Coringa, então, acabando com a vida de todos os personagens da Liga. Ele traz aqui um contexto parecido com Fausto, né? Essa obra extremamente conhecida, onde o personagem ele faz um acordo com o demônio. E aqui o Coringa está lendo Fausto, né? O Dr. Fausto. E ele consegue fazer também aqui um acordo com o demônio de fugir do Asilo Arkham e ir atrás de toda a Liga da Justiça. E você vê basicamente o Coringa detonando toda a Liga da Justiça. Inclusive tem um momento aqui com a Mulher Maravilha que eu achei pesadíssimo. O personagem enfrentando aqui a Mulher Maravilha, uma suposta Estátua da Liberdade. E olha como é que a Mulher Maravilha acaba indo dessa pra pior. Coringa acaba com ela usando o laço da verdade. Caraca, bicho. Enfim, de qualquer maneira a gente sabe que a Liga da Justiça morreu, tudo uma coisa da cabeça do personagem. E aí voltamos para a revista Brave and the Bold, com novamente o Coringa aqui aparecendo como vilão, enquanto o Batman volta a ser o protagonista de todas as histórias. Você vê que o Batman pouco aparece naquela revista do Coringa, porque realmente ele é o grande protagonista. Mas aqui a gente volta então pro Homem-Morcego, fazendo aqui, às vezes, como o cara que tem que duelar contra o palhaço do crime. Voltamos para as tramas do Bob Haney e do Jim Aparo, né? O desenho de Aparo brilha muito nessas tramas todas. O Jim Aparo é um cara que ele, no começo, o desenho dele era melhor, né? Eu sempre destaco isso. Mas eu gosto muito dos desenhos que vão ali dos anos 70 até os anos 90. Eu acho que funcionam muito bem. Tramas aqui envolvendo 2 Coringas, olha lá, né? A gente reclama de 3 Coringas atualmente, mas no passado já se trabalhava muito o conceito de vários Coringas. Aqui, basicamente, o Batman ele vai encontrando várias pessoas que estão disfarçadas de Coringa, ele tem que descobrir quem é o Coringa verdadeiro. Eu acho interessante até o final dessa história, quando a gente está aqui no momento de Casa dos Espelhos, né? Que é uma coisa que é bem característica dentro das histórias do Batman contra o Coringa. Vídeo, por exemplo, a Piada Mortal. Não duvido que o Alan Moore, por exemplo, tenha pego inspirações nessas histórias para construir a trama que ele fez junto com Brian Bolland. Aqui nós vamos para Batman 291, uma história que ela é muito, mas muito importante. É uma história clássica, onde os vilões basicamente contam, cada um deles, como eles supostamente mataram o Batman. Tem até o Lex Luthor aparecendo aqui. Essa história toda serviu como base para aquele episódio do Batman Animated Series. Quase o peguei. Então você vê aqui o Duas Caras, a Mulher Gato, tem também o Lex Luthor, como eu disse, todo mundo, cada um deles contando então, como eles supostamente acabaram com o Homem-Morcego. Cada qual trazendo a sua versão de como eles conseguiram fazer isso, né? Aí você se pergunta, será que o Batman realmente foi dessa? Deixou este mundo? E, junto com isso, você tem o Coringa também contando como ele acabou com o Batman. Aqui o Lex Luthor aparecendo, né? O Lex Luthor ele tinha uma boa presença nas histórias que focavam no Coringa também, nos anos 70, né? O Batman e o Lex se enfrentaram fortemente nos anos 70. É claro que junto com a aparição também do Superman. Aí o Coringa conta então a sua versão, né? Esse desenho aqui com o Coringa tá fantástico. Pra no final das contas o Batman contar a sua versão também, né? Tal qual termina lá aquela história do Quase Eu Peguei do Animated Series. E o Homem-Morcego, né, diz pra Gotham, né? O Batman está vivo e morando em Gotham City. Então é uma trama que ela é muito, mas muito simbólica lá nos anos 70, meus amigos. Ela foi republicada uma última vez naquelas coleções de 70 anos do Batman e nunca mais tinha sido republicado. Aqui você tem a oportunidade de conferir ela novamente. E aí chegamos ao clássico do Coringa aqui, né? Peixes e Sonhos da fase do Steve Englehart do Marshall Rogers. Essa história também serviu como base aí para você adaptar para Animated Series, mas é uma história que é fantástica, sendo contada pelo Englehart e pelo Rogers. O desenho já mata pau. Olha esse Coringa aqui, ó. Olha o desenho do Marshall Rogers, cara. Não é à toa que ele foi um dos maiores desenhistas
do Batman. Mas essa história toda aqui, ela é muito, mas muito bem feita. É você pegar o Coringa nos anos 70, no final dos anos 70, e mostrar que o personagem era muito, mas muito maligno. Era um personagem sanguinário. Então, você teve ali o Coringa meio galhofa. Aqui você tem o Coringa demoníaco. E é muito boa essa trama. Você tem até alguns momentos aqui que fazem parte dessa fase do Englehart Marshall Rogers, que tem o Rupert Thorne aparecendo bastante. Ele tem uma ligação com uma suposta morte do Hugo Strange. Tanto é que você tem uma história famosa aqui do Hugo Strange tentando vender a identidade secreta do Batman. Foi aqui que surgiu essa história toda, se eu não estou enganado. Que foi adaptado para o Animated Series também, veja só. Mas, de qualquer maneira, o foco aqui é o Coringa e sua tentativa de criar, ou melhor, fazer marca registrada de peixes risonhos. Tudo acaba num grande confronto entre o nosso protagonista e antagonista, mas com um belo texto, um belo roteiro, um belo desenho. E aí voltamos para Brave the Bold, com o Bob Haney contando aqui as aventuras do Batman, com outros personagens enfrentando o Coringa. Bem, como voltamos à revista do Batman, a revista principal aqui, também com outras histórias. Aqui nós temos o Len Wayne e o Walt Simonson contando o momento de desaniversário do Coringa. Eu lembro que essa história tinha sido publicada pela Ópera Gráfica, na revista Lendas do Cavaleiro das Trevas, se não estou enganado, e ficou por isso mesmo. Mais tramas da Detective Comics aqui, com Jerry Cohen contando mais um entreveiro do Homem-Morcego com o Palhaço do Crime. E aqui, mais pro final do encadenado, meus amigos, a gente vai dar de cara, acho que não é agora nesse momento, mas a gente vai ter histórias importantes envolvendo o Jason Todd, mas ainda não chegou nela. Aqui, na verdade, eu gostei muito dessas tramas que você pensa no primeiro momento, calma aí, Mulher Maravilha, revista da Mulher Maravilha aparecendo aqui, mas no caso a gente tem, na verdade, histórias backup com a Caçadora. Essa trama toda se passa na Terra 2. Isso aqui já é um momento posterior aos eventos que levaram o Batman Terra 2 ao seu falecimento, né? Que ele tinha câncer, enfrentou um personagem lá, um vilão para salvar o mundo, e aqui a Caçadora já se encontra sozinha em Gotham City, lidando com os problemas. Uma trama do Paul Levitz com os desenhos de Joe Stanton. O Joe Stanton faz um Coringa extremamente caricato aqui, eu achei muito interessante. Mas a Caçadora tem que se provar como uma figura heróica em Gotham City e consegue parar o próprio Coringa, né? O grande vilão aí que o Batman enfrentava no seu passado. Ó, aqui o desenho de Joe Stanton, como ele faz a boca do Coringa ficar gigantesca. Eu achei muito bizarro, mas ao mesmo tempo faz todo sentido, ó. A arte dele é muito bacana. Então a Caçadora, ela tem esse dilema de enfrentar um vilão do passado do seu pai e ao mesmo tempo reviver memórias do seu próprio pai. Ó, você vê que o Joe Stanton ele traz muito a faceta do Batman na Terra 2, né, os traços do período antigo. Ó, o Coringa com a bocona aqui, né, fantástico, fantástico. Ó, mais um desenho do Coringa com a bocona aqui, muito, mas muito bom. Então é uma trama legal também, pessoal, uma trama que realmente é interessante para evocar o passado envolvendo o universo do morcego da Terra 2, inclusive. E até no final aqui temos a Caçadora no seu banho aqui, né, ela é bem sensualizada aqui nessas histórias. Mas no final nós temos aqui o Richard Grayson voltando para fazer parceria com a Helena Wayne. Aí nós temos o Coringa encontrando o Superman na revista do personagem, os dois aqui fazendo uma certa aliança para caçar o Galhofeiro, mas você não pode confiar no Coringa, esse é o detalhe importante envolvendo o vilão. Voltamos a Brave the Bold com o Batman enfrentando o Coringa. Aí vamos para a revista do Batman, edição número 353 aqui com a arte do José Luiz Garcia Lopes, uma belíssima arte, de novo, meus amigos, chovendo uma olhada, hein, mas a arte aqui desse quadrinho é muito boa. Temos a Detective Comics número 500 aqui com essa trama dos vilões reunidos enfrentando o Batman, né? Tem alguns vilões até um pouco mais esquecidos hoje em dia, tipo o Cavaleiro, tem o Fantasma Fidalgo aparecendo aqui, tem algumas facetas diferentes, o Homem-Gato aqui também, né? Você vê que esse encadenado que ele traz vários clássicos importantes de fases antigas, mas essa trama aqui, ela traz começa a mostrar um pouco mais do Jason Todd pré-crises. Isso que é importante aqui. Ó, o Jason aqui interagindo na Batcaverna, ele acaba sendo uma figura importante aqui para no final acabar ajudando Batman, Robin e também a Batgirl. Ó, o Jason usando aqui suas vestes, quando ele era um trapezista de circo. O Jason Todd pré-crises, ele tem esse lance que ele é uma cópia escarrada do Richard Grayson. Por isso que tiveram que mudar ele no pós-crise para fazer uma coisa um pouco mais original, né? A grande birra do Jason é contra o Crocodilo, que é o personagem que acaba tendo influência no falecimento dos pais do Jason. Você tem até um momento aqui que o Jason fica putaço, que ele vai tentar enfrentar o Crocodilo tentando se vingar, mas o Robin e a Batgirl acabam impedindo ele. E aí, a partir de Batman 365, nós temos essa trama aqui, no final das contas, teremos uma revelação envolvendo o Coringa, mas que acaba sendo importante envolvendo o Jason Todd, porque é o primeiro momento que a gente vê o Jason usando o uniforme de Robin, não mais simplesmente as vestes dele como trapezista,
mas ele pintando o cabelo e indo enfrentar o Coringa. Tá aqui, ó o Jason Todd como Robin. A primeira vez que a gente vê o Jason Todd vestindo o manto do Menino Prodígio. É claro que tudo isso seria reformulado posteriormente, mas é um momento histórico também. E a gente vai fechar aqui, meus amigos, com esse quadrinho aqui que, olha, a primeira republicação dela que a gente está vendo no Brasil, que ela só tinha sido republicada pela primeira vez pela Abril, na Super Powers número 10, que é basicamente a Batman número 400. Nós temos aqui, inclusive, uma introdução especial pelo Stephen King, que eu acho que não tem aqui, mas ela é escrita pelo Doug Monte, e a ilustração, a arte, são de vários quadrinistas excelentes, meus amigos. Você vai ter aqui o Bill Sienkiewicz, Brian Bolland, tem o George Pérez, Steve Hood, Rick Leonardo, Joey Kubert. É bem legal. A trama vai gerar no enredo de que o Ra's al Ghul ele resolve libertar, meio que destruir o Asilo Arkham e libertar todos os vilões do Batman. Então você tem aqui a reunião da galera toda. Aqui a arte do Jorge Pérez. Nada melhor que o Jorge Pérez para fazer um monte de personagens tudo junto, né? Ele é um mestre em fazer isso. Infelizmente já falecido, mas era um cara fantástico. E o Ra's, ele simplesmente chega pro Batman e fala: tem uma proposta para você, que é bem no momento que temos o desenho do Bill Sienkiewicz. Você quer que eu te ajude a caçar os seus vilões? Você vai ser o meu herdeiro, você vai ficar ao meu lado. Do contrário, eu não vou te ajudar, teus vilões aí vão ficar soltos e você vai ter que enfrentar todo mundo sozinho. Essa trama basicamente que nós temos aqui, né? E ela é muito interessante, com o Batman lidando então com cada um dos seus grandes inimigos, e ao mesmo tempo pegando vilões, né, que são diferentes. Cavaleiro, por exemplo. Aqui já tem a versão nova do Pistoleiro, né, que foi reformulado pelo Steven Gohart e pelo Marshall Rogers, que depois vai ser uma figura muito mais conhecida no Esquadrão Suicida. Mulher Gato era venenosa aparecendo, Espantalho sendo uma figura importante aqui também, Charada. É realmente uma grandíssima celebração no que envolve, né, as histórias do Batman com vários criativos muito importantes. E a gente fecha com a arte do Brian Bolland, com o Batman então lidando com raça. Olha essa arte do Brian Bolland, olha essa arte fantástica. Veja só, né. Olha aqui, muito, mas muito bacana, meus amigos. E tem um epílogo aqui, com o Batman festejando no final das contas o aniversário. É o Batman todo sombrio aqui, né? E aí a gente tem aqui aquelas informações do Who is Who, com os detalhes da história do Coringa. E a gente fecha o ônibus. Tem esses papéis aqui que não servem pra nada. E tá lá, meus amigos, um belo encadenado de clássicos, convenhamos. Esse ônibus é pra todo mundo? Depende, meus amigos. Vai ter gente que não vai gostar das histórias mais galhofas do Coringa. A revista principal dele lá nos anos 70 não é, digamos assim, uma revista que chama a atenção de todo mundo. Entretanto, a gente pode falar que, olha, a arte do começo ao fim é belíssima. Realmente nós temos ali artistas fantásticos. Você tem tramas clássicas do personagem, a Vingança Quíntupla, Peixes Sonhos, tem a Batman número 400, a Detective Comics 500, que é importante, aquela trama envolvendo os vilões contando quem matou o Batman, histórias inéditas como a Coringa número 10, enfim, é um encadenado que ele é muito bacana para você ver então a evolução do Coringa, desde a Era de Bronze lá, até chegando quase ali na Era Moderna, porque a partir do pós-crise que você vê o Coringa sendo o personagem que acaba chamando muito mais atenção no seu lado sanguinário. Mas você já tem aqui o Dennis O'Neil construindo isso, o Steven Gohart e o Marshall Rogers construindo isso também com o personagem. Então realmente é um encadenado que sabe trabalhar muito essas duas vertentes. Por isso, sem sombra de dúvida, se você gosta do Coringa, é uma forte recomendação para você dar uma olhadinha. Se você não gosta tanto do personagem, não sei por que você vai pegar isso aqui. Mas ainda assim, eu recomendo. Recomendo pela arte, pelo roteiro. Tem momentos equilibrados com o personagem, mas com certeza vale a pena. Ou seja, é um material histórico muito bacana envolvendo o Coringa. Não só o Coringa, mas o Batman lidando com o Palhaço do Crime e com outros personagens que são também muito significativos na mitologia do Batman. Por exemplo, Jason Todd sendo trabalhado ali, você vê os outros vilões interagindo com o Coringa e ao mesmo tempo tendo protagonismo, né? Você vê o Coringa enfrentando o Espantalho, o Duas Caras tendo uma participação significativa, aquela junção de vilões da galeria do Batman enfrentando o próprio Homem-Morcego. Então realmente, meus amigos, é o tipo de trabalho que é muito legal a gente acompanhar. Um resgate histórico da editora Panini Comics que a gente cobra muito dela, né? Pô, lança as histórias antigas do Batman, não só do pós-crise, mas também lá da Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze. Então realmente aqui a gente tem um material muito legal. Não acho que é para todo mundo. Eu vou reforçar isso aqui que eu falei durante o momento ali de turbo aqui, que é quando a gente dá uma olhadinha nas páginas, né? Não acho que é material para todo mundo porque tem muita gente, sei lá, hoje em dia não gosta muito da linguagem
do quadrinho antigo, né? Sempre vai ter alguém que vai se incomodar com a leitura da Era de Ouro, Era de Prata, da Era de Bronze, mas ainda assim eu acho que para quem, né, quer dar uma boa escavada aí no passado deste personagem, vai se encantar com essas histórias, né? Eu acho que o lado galhofeiro do Coringa também ele é interessante, ele é bacana. E a revista dele, que é publicada integralmente aqui, ela é muito divertida. Porque, de novo, você tem gente competente como Irving Novick fazendo desenho, mas ao mesmo tempo você tem o Danny O'Neill trabalhando com o Coringa dessa maneira, que é, você vê, o cara é um gênio mesmo. Ele consegue fazer o Coringa sanguinário, ao mesmo tempo o Coringa mais galhofeiro, mais comediante. Realmente o cara era um gênio. Gênio com o Batman. E ao mesmo tempo, a arte, meus amigos, do começo ao fim é espetacular. Realmente, gente aqui de garbo e elegância, de várias qualidades possíveis, de talento, trabalhando muito bem com o Coringa. Então, se você for só pela arte, já vai valer a pena. Agora, se você quiser um pouco mais de interações e detalhes envolvendo o Coringa, é um rico material também. Mas veja se são histórias que lhe apetecem, se realmente você vai querer ler tudo isso do passado. Mas pra fã do Batman, eu diria que é um material essencial, hein? Vou destacar isso aí. Os pontos negativos vão mais para a questão do formato, né? Que é um formato mais pesado, o ônibus, mas ainda assim eu acho que não é um ônibus tão complicado. E ao mesmo tempo a proposta é publicar tudo do Coringa mais significativo da Era de Bronze. Então eu entendo o que está sendo feito aqui. E além do mais, outro ponto negativo, sempre o mais complicado é o preço, né? Nós temos um encadernado custando R$ 339,90, R$340. É caro, bem caro. Então, ainda assim, é outra coisa que você vai ter que parar a pensar se realmente vale a pena, porque você vai estar investindo um bom valor aqui para ter essas histórias. Mas, pô, se você gosta do Batman, se você gosta do Coringa, você é fã desse universo, você acompanha tudo, quer ter tudo, eu acho que vai valer a pena. Até pelas histórias inéditas aqui. Essa história, por exemplo, da Caçadora da Terra 2, ela é inédita, não tinha aqui. A Coringa 10, com o personagem detonando todo mundo, também não foi publicado anteriormente aqui. Essas republicações da Batman 400, Detective Comics 500, se eu não estou enganado, são as primeiras republicações. A Batman 400 eu tenho garantia que é. Então veja que realmente é um negócio diferenciado. E são as primeiras republicações em formato americano, né? Com a arte parecida com o que saiu lá fora anteriormente. Então é algo a se pensar. Mas pense com carinho, veja se vale a pena para o seu bolso e para sua leitura, bem como para sua coleção, para você ir atrás. Mas você pegou esse encadernado, não vai pegar, é para você, não é para você, comente aqui embaixo. E sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou dedicar 2 videozinhos para você assistir. Chega a comentar os melhores de 2024, meus amigos, envolvendo quadrinhos, séries, jogos, animação, várias coisas legais que nós tivemos nesse ano que se passou. Ao mesmo tempo, comentei os lançamentos do Editora Panini para 2025, para março, com várias novidades legais do universo do Batman. Bem mega saga importante aí. Veja lá tudo o que eu falei. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Eu estou ficando por aqui.